Olá, paz seja convosco. Já leu sua Bíblia hoje? É sempre importante a gente compreender que os hábitos da nossa história fazem toda a diferença, se a gente vai ter sucesso ou não. E o hábito de ler a Bíblia realmente move e supera as nossas expectativas, o poder que ele tem de atuar sobre os nossos hábitos. Mas então vamos lá, Atos capítulo de número 7 e 8 hoje. Então a gente vê que uma coisa que eu comentei com o pessoal, eu descobri há pouco tempo, né? Eu descobri nessa leitura que Estevão não teve o seu rosto transformado em anjo na hora que ele estava sendo apedrejado, mas na hora que ele foi acusado. E a pergunta que eu fiz para mim é: como fica o meu rosto quando eu estou sendo atacado? Será que a gente consegue permitir que a glória de Deus realmente inunde nosso coração? E que a gente se coloque no lugar do outro, a ponto de mais tarde dizer: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então, que a gente compreenda que o milagre não vai acontecer depois, mas vai acontecer antes, de dentro para fora. E Estevão começa falando que, versículo 5, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço do seu pé. E estava falando da vida de Abraão, né? Depois ele vai mostrar que a recompensa não é imediata. Satanás tem feito a gente distorcer um pouco algumas coisas, porque não vem a recompensa imediata, nem às vezes da bênção e nem da maldição. Então a gente fica aí aguardando, só que Deus está dizendo que aqueles que esperam no Senhor vão renovar suas forças, vão subir como águias, verão a glória de Deus se manifestar. Então a orientação é: aguarde, persevere, que a bênção virá, tá bom? Depois ele fala da aliança da circuncisão, que para a gente trazer Deus para perto, a gente tem que entender que ele tem alguns princípios e padrões. E uma delas é começar realmente a tirar as impurezas que nos roubam dele. Tá? Só assim a gente vai conseguir chegar mais perto. Depois ele vai contar a história toda, desde os patriarcas, né? Engraçado que ele faz o comentário da vida de Moisés, e quando Moisés vai lá e mata aquele egípcio porque estava pensando em defender o seu povo, que é o povo judeu, veio e diz: por um acaso alguém te nomeou líder entre nós? Preste atenção, a fala de alguns que parecem ser nossos inimigos, muitas vezes estão dizendo de um pouco do nosso propósito, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Moisés então foi para Midian, teve 2 filhos, e o mesmo Moisés que foi rejeitado, que alguém perguntou: quem te nomeou líder entre nós? Foi constituído por Deus para ser líder e juiz entre eles. Então, às vezes, os inimigos estão tentando nos atacar quando a gente está num processo de construção, mas às vezes até o próprio Deus usa eles para dizer do potencial que está um pouco dentro de nós. Está escondido, né? Alguém talvez tenha dito: você está achando que você agora vai dar conselho para todo mundo? E às vezes a gente foi gerado para dar conselho. Tem gente que vai virar: não, agora você está achando que você vai mandar? E às vezes a gente foi gerado para mandar. Tem gente que às vezes está perguntando: nossa, você está achando que você vai ficar dando palpite? Ou você vai conseguir dizer o porquê de todas as coisas? E às vezes nós fomos constituídos exatamente para isso. Mas a gente ainda não tem a maturidade necessária para compreender que a gente está num processo. E que se a gente não sair dele, o milagre virá sobre nós. Tá? E esse próprio Moisés foi separado por Deus para receber palavras vivas e transmiti-las a nós. Por isso a necessidade de desenvolver a leitura da palavra, porque ela é viva, ela muda. Eu brinco com os meninos que houve uma época que eu era criança, que eu vi uma propaganda da sopa de letrinhas e as letras saíam andando. E um dia orando, Deus me disse: assim é a minha palavra. Quando você usa ela, quando você lê, quando você absorve ela, elas começam a sair em movimento ao seu destino para produzir o que é necessário na sua história. Depois, eles disseram para Arão, quando Moisés subiu e ficou lá um tempo, lá no Monte Sinai: faça um bezerro para a gente. E eles começaram a idolatrar. E aqui Deus começou a falar muito sério comigo. Por quê? Porque a Bíblia diz: olha, vocês fizeram um santuário para Moloque, versículo 41, fizeram uma estrela do seu Deus Renfã. Pois é, por causa disso enviarei vocês para o exílio, para além da Babilônia. E aconteceu. Tem gente que às vezes fica perguntando: por que o povo foi cativo, por que o povo foi pego, praticamente sequestrado, venceram a guerra, o povo inimigo, e os levaram cativo. Eu lembro da época de Daniel, e aqui está justificativo. Tem gente achando que os seus atos não vão redundar em nada, mas eles realmente
cumprem a nossa ordem. E a nossa ordem às vezes é por palavras, às vezes é por atitude. Todo mundo vai colher o que plantar, tá bom? E aí a gente caminha um pouco mais pra frente. 53, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos não obedeceram. O que é que a gente está fazendo com o evangelho? E aí Estevão foi apedrejado. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele levantou os olhos para os céus, versículo 55, viu a glória de Deus, ele viu Jesus em pé. Ou seja, quem persevera, permitindo que Jesus seja gerado dentro, vai ver Jesus. Verá o milagre acontecendo. Ele viu os céus abertos, o homem estava em pé à direita de Deus. O que a gente está vendo na hora da nossa tortura, na hora da nossa tormenta, na hora da nossa tristeza? Ele viu Deus e olha a reação. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Então olha o processo. Aqui começa uma revolução na igreja. Aqui a igreja que estava sendo morta, né? Alguns dizem que cristão é assim, quanto mais bate, mais aumenta, né? É igual massa de bolo. E aqui começou uma revolução na igreja. Porque a semente da história de Estevão foi enterrada e ela frutificou. Aqui começa, e é interessante que o vento vai aumentar a chama. Tem gente achando ruim de viver por prova, de viver no vento, né? Tem gente que fala: Deus me tira do vento. Mas o vento só aumenta a chama. Aquela que arde dentro do coração da gente. Então não desista. E a gente vê uma igreja até o capítulo 7 que era judia. No versículo 8 começa a haver uma entrada dos gentios. E no capítulo 9, eles praticamente já são gentios. Ou seja, o Senhor já abriu as portas para todos os povos entrarem. Né? Então a gente vê a perseguição e a dispersão da igreja. E aí eu lembro muito de uma frase que diz: olha, ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Se a sua vida não tem sido uma vida para alcançar o outro, você precisa ser alcançado. Como anda a sua vida? Sabe, eu tenho pregado muito sobre a vida de Lázaro ultimamente. E eu tenho entendido que não adianta apenas amar Jesus. A família de Lázaro toda amava Jesus. Mas a Bíblia diz que Lázaro adoeceu. E Jesus disse: é para a glória do Pai. Ou seja, vai ter coisa que vai precisar acontecer para a gente não só amar, mas para a gente entender que a gente precisa ser para a glória dele. A nossa história é para a glória dele. Tá, então aí vem, né? Porque com essa dispersão, a Bíblia diz que Saulo devastava, assolava. A gente foi pesquisar um pouco dos estudiosos e eles explicam que assolar é o que um animal feroz faz com a vítima. Então Saulo era torturador e ele não resguardava nem mulher, nem criança, ele torturava era todo mundo. E por causa dessa dispersão, por causa da morte de Estevão, os apóstolos continuaram reunidos ali em Jerusalém, em torno dali, mas os outros, lembra daqueles 7 diáconos, e os outros foram liberados, e um deles era Filipe. Mas é incrível que Filipe chega em Samaria e ele começa a pregar e as pessoas começam a ficar encantadas, que ele não prega só com as palavras. Hoje a gente tem púlpitos regados de vamos dizer assim, cheios de palavras poderosas, mas ali eles não viam só as palavras poderosas, eles não só ouviam as palavras, eles viam o poder de Deus. Será que quando as pessoas olham pra gente, elas estão ouvindo e vendo, ou elas estão só apenas ouvindo? Que o problema é que às vezes tem muita gente que fala muito e sabe muito, mas não estão sendo provas vivas de que esse poder realmente pode atuar e pode transformar. A gente que prega transformação para o outro já se permitiu ser transformado? A gente que prega libertação do outro já se permitiu ser liberto? A gente que prega mansidão já se permitiu ser amansado? Sabe? É um processo. E aí a gente vê a história de Simão Mago. Ele está começando a pregar e os apóstolos ouvem falar que o negócio está aumentando. Então eles chamam para vir, né? Então vem para cá 2 discípulos. Pedro e... Glória a Deus, você pregou, né? Mandam Pedro e João. E ali o Espírito ainda não tinha sido derramado. Eles já tinham aceitado Jesus, mas o Espírito não tinha sido derramado. E quando Pedro e João chegam e começam a impor a mão sobre a cabeça deles, segundo o versículo 14 do capítulo 9, eles começam a ser cheios do Espírito. E Simão havia aceitado Jesus e estava seguindo Filipe.
estava vendo as maravilhas, e eles falam, olha, ele vira para os apóstolos e fala, quanto você quer que a gente pague para você passar esse dom para a gente, né? Ele tinha aceitado Jesus, mas não tinha se permitido ser curado da sua enfermidade. Enquanto ele era mago, ele era o centro das atenções. Ele era daquele de quem vinha todas as coisas. E aqui ele estava só como seguidor. Então parecia que a alma dele precisava ainda ser vista. E Pedro dá uma exortação assim furiosa. Sai daqui, vai se arrepender, né? Vai comer do que você está plantando, mas dessa obra você não vai ter causa. E a gente vai precisar verificar isso como no nosso coração. Será que a gente aceitou Jesus, está se permitindo ser tratado nos nossos pontos fracos e de estratégia de sobrevivência da alma? Ou a gente continua querendo eles? Ou a gente está colocando eles aos pés de Jesus? Sabe? Jesus não vai arrancar de você a sua identidade, porque foi ele que colocou. Mas ele quer arrancar o que o pecado gerou em nós. Entende? E aí logo depois Filipe ouve a voz do Espírito de Deus e vai até um etíope. Né? O etíope é funcionário de uma das rainhas, se não me engano, da Etiópia, né? É isso mesmo. O anjo do Senhor virou para ele e disse, é para você correr, vai lá. E ele estava lendo, era um eunuco, né? Que era responsável pelos tesouros de Candace, a rainha dos etíopes, né? Então, ele é orientado pelo Espírito a ir até esse eunuco. E ele está lendo Isaías, não está entendendo nada. Às vezes, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus vai te levar a lugares onde existem pessoas que estão famintas. Não resista. E aqui eu abro um parênteses assim um pouco grande, né? Para falar que esse etíope, ele se converte, ele diz, o que é que eu preciso fazer então para conhecer esse Cristo? Porque Filipe começa a falar que esse que está prometido em Isaías é Jesus que morreu e ele, como que eu sou salvo? E aí ele aceita o Senhor Jesus e ele fala, o que me impede de ser batizado quando ele vê as águas? E aqui entra uma situação muito delicada nas igrejas. Porque tem pessoas que aceitam Jesus e querem ser batizadas. E às vezes a gente está colocando várias condições. E eu já coloquei muitas condições. Mas a Bíblia diz que se você crê de todo o seu coração, você pode se batizar. Não, pastora, mas e aí? Se a pessoa está casada ou não está casada? Se a pessoa está, vamos dizer assim, está fumando? Se a pessoa está bebendo? Se a pessoa está... A Bíblia diz que se ela crê de verdade. Então, a única questão que a gente vai precisar avaliar aqui é se houve uma conversão de verdade, se começaram a dar já os frutos de arrependimento, porque a Bíblia diz que é para você ver, né? Vamos lembrar de Mateus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar tudo o que tem que fazer, ou batizando-os e ensinando a guardar. Parece que o batismo vem até antes do ensinar, porque o batismo é uma demonstração do que está acontecendo dentro, a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Então aqui fica até um pouco, porque é muito polêmico essa situação, mas a Bíblia está dizendo que se ele se converter e se ele mostrar, se ele der, não sei quantas demonstrações que o etíope deu aqui, mas ele foi batizado. Existem pessoas que estão precisando da fé da igreja neles, para que o processo seja contínuo, para que continue o processo de transformação que começou. Porque eu tive uma chance, eu acho que eu tive inúmeras, eu não sei quantas você teve. O Senhor está te chamando para viver o milagre, para permitir que o milagre seja também de outras pessoas. Deixa eu orar pelos seus pedidos. Eu quero pedir que você ore também pelos meus. Né? Eu estou com algumas causas aí para ser resolvida. Eu preciso que seja resolvida uma questão de um carro, né, nosso, que a gente comprou semi-novo, do ano 2019, ano 2018, mas modelo 2019. E desde que a gente saiu com ele da concessionária, acendeu uma luzinha. E de lá para cá a gente já levou diversas vezes para a mesma oficina que é na concessionária da Ford. E a gente agora está com o carro parado pela 7ª vez. E agora está lá. E tem uma peça que foi pedida já há mais de 15 dias e ainda não chegou. Me ajude a orar. Eu pedi uma audiência com o diretor da Ford, lá dessa concessionária. E antes de eu fazer qualquer outra atitude, eu quero tentar conversar. É isso que eu sinto paz no meu coração para fazer. E eu conto com sua oração. Eu preciso que isso seja resolvido, porque a gente está ficando sem carro, né? E eu quero orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes as causas do Teu povo e aquilo que angustia o nosso coração. Nós não queremos ficar soltando aos 4 cantos,
nós estamos conversando com a igreja e com o Senhor Jesus, e nós pedimos que essas questões que estão assolando